SBT sofre mudança no jornalismo e Daniela Berutti proíbe tragédias e notícias policiais. O foco agora será em conteúdos educacionais e bichinhos fofinhos. Como assim? Você vai entender tudo isso agora. O discurso anti-desgraça de Daniela Berutti não ficou restrito ao lançamento da nova programação do SBT. As falas motivacionais da executiva que afirma estar cansada de ficar vendo conteúdo pesado na televisão tornou-se a mais nova diretriz interna da emissora fundada por Silvio Santos. Essa mudança de postura promete transformar radicalmente o jornalismo da rede, que agora precisa se afastar daquele sensacionalismo e focar em conteúdos mais leves, positivos e educativos, alinhados com o novo posicionamento da alta cúpula da emissora. Para vocês terem uma ideia, na manhã da segunda-feira, os jornalistas do SBT receberam uma ordem clara da chefia do departamento de jornalismo do SBT, a seguinte determinação: de que os noticiários da rede não podem mais exibir tragédias, reportagens policiais ou qualquer material que explore o lado sombrio da realidade. A instrução é que os telejornais passem a priorizar pautas educacionais, engraçadas, propositivas e que transmitam uma imagem mais classuda da emissora, fugindo do velho estilo de notícias apelativas que marcaram as últimas décadas. Segundo a apuração do site TV Pop, todos os editores-chefes dos jornais da emissora foram convocados para uma reunião emergencial com a chefia do jornalismo. No encontro, a cúpula do SBT foi extremamente taxativa. O sensacionalismo não será mais aceito sob hipótese alguma nos produtos do departamento. Essa nova postura impactou diretamente também as afiliadas, que até então eram obrigadas a enviar reportagens chocantes de tiroteios, de mortes, de assaltos, casos policiais, tragédias sangrentas para poder abastecer ali, jornais como Primeiro Impacto, Tá Na Hora, SBT News. As afiliadas já foram notificadas que deverão mudar o foco de suas reportagens, produzindo conteúdos mais leves que mostrem ali o lado positivo da vida para o telespectador. Essa transição representa um grande desafio para os repórteres e também equipe de produção que estavam ali acostumados a trabalhar com matérias policialescas e bem apelativas. Agora, serem incentivados a abordar temas que possam transmitir mensagens assim de esperança e também, claro, educação. Em casos excepcionais, os jornais do SBT ainda podem fazer cobertura de tragédias e também temas policiais, mas sem explorar algumas restrições claras. Essas reportagens devem ser apresentadas sem imagens dos fatos, utilizando apenas as inserções em stand-up dos jornalistas enviados ao local, ou como notas lidas pelo próprio âncora do noticiário. Se tiver, por exemplo, um corpo ali estirado no chão, não vão mostrar o corpo. Essa nova diretriz surpreendeu muitos colaboradores que tinham planos de lançar produções focadas nessa editoria policial, que depende fortemente de imagens e de um tom mais verboso. A lei anti-desgraça, instituída por Daniela Berutti, já provocou ao menos 3 baixas no SBT. Rafael Batalha, principal repórter do Tá Na Hora, foi demitido, enquanto o repórter Rodrigo Garavini, que chegou a atuar como apresentador substituto do SBT News, preferiu aceitar uma proposta de uma TV do interior, em vez de continuar ali no SBT de São Paulo. Ele vai ficar lá no Paraná, na Tribuna da Massa. Já se comenta que mais demissões devem acontecer, como também a Bruna Macedo, que também pediu para sair. Mas muitos outros profissionais não estão muito habituados a produzir conteúdos mais leves ou abordar temas mais amenos. Além disso, especialistas e membros da equipe apontam um problema sério na nova determinação da herdeira de Silvio Santos. Em menos de uma semana, o SBT vai estrear um jornal de 2 horas apresentado pelo Luiz Bate, que é conhecido por sua atuação na Record
que utilizava um estilo muito mais verboso e apelativo. Então essa contradição entre a nova política de conteúdo e a escolha de um apresentador que veio de uma emissora sensacionalista gera muitas surpresas e muitos questionamentos internos sobre a coerência das diretrizes. Para completar, no mês seguinte, a emissora vai ressuscitar em junho o Aqui Agora, jornalístico histórico que tinha um slogan, abre aspas, um jornal vibrante, uma arma do povo que mostra na TV a vida como ela é, fecha aspas. Esse título, já diz tudo, é famoso por ter uma linha editorial bastante direta, muitas vezes explorava notícias policiais, tragédias, em contraste com a nova orientação totalmente diferente anti-desgraça da emissora que quer implantar aí, um conteúdo mais leve. No entanto, Daniela defende que a vida é feita apenas de mensagens de fé e esperança, citando o pastor David Leonardo como exemplo de referência para esse novo conteúdo a ser exibido na rede. Essa visão mais otimista e motivacional representa uma mudança significativa no tom das produções do SBT, mas gera muita polêmica entre os funcionários e também o público que está acostumado com aquele estilo mais direto, mais realista, morreu fulano de tal, olha ali as imagens do tiroteio. Então os jornalistas têm mostrado muito receio e insatisfação com as novas regras, pois elas limitam muito a liberdade editorial e também o trabalho de apurar fatos importantes para a sociedade. Essa questão da apelação, que é tão crítica nos meios de comunicação, aqui ganha um tom diferente, porque o problema não é só explorar a desgraça, mas também a possibilidade de você também esconder fatos relevantes em nome de uma nova determinação positiva, de uma mensagem positiva. Além das demissões, a mudança na linha editorial também afeta o perfil dos repórteres, também apresentadores. Muitos profissionais que tinham carreira consolidada no SBT estão reavaliando suas posições, buscando novos desafios em outras emissoras que ainda mantêm uma cobertura mais tradicional e também aberta a notícias policiais e também de tragédias. Essa decisão da Daniela pode ser entendida como uma tentativa de reposicionamento da marca SBT no mercado, visando aquele público mais amplo e também mais família, que busca na televisão uma forma de se entreter, uma coisa mais leve, uma coisa mais motivacional. Mas o que eu quero que vocês entendam e que muita gente não deve ter compreendido quando foi noticiado, não é que o SBT vai deixar de dar informações policiais. Essas informações vão continuar a serem dadas, mas de uma maneira mais contida, sem explorar. Exemplo, teve um acidente de carro e um corpo voou, dois carros se colidiram, o corpo voou. Aí o corpo tá lá estirado. Aí a Record mostraria o corpo lá, mesmo que tivesse com pano. O SBT não vai fazer isso. Vai noticiar que dois carros se colidiram, mas não vai ficar ali em cima. Quando acontece um incidente desse, a Record fica ali meia hora, 40 minutos, uma hora em cima, mostrando o corpo. Até o corpo se retirar pelo rabecão, eles filmam. Entende? O SBT não. Deve noticiar essa informação. Dois carros se colidiram, infelizmente um corpo voou pela janela e infelizmente e acabou. Vamos passar a próxima notícia. Não vai ficar aquela coisa ali, sabe? Como é que se diz? Explorando aquele assunto. Por respeito até à família. A Record não. A Record é uma emissora extremamente apelativa. Já não é de hoje que ela é assim. Tanto que tá na vice-liderança. Então o pessoal gosta disso. As pessoas reclamam que não gostam, mas vêm. Entende? Então, por exemplo, o Cidade Alerta é um jornal extremamente apelativo. Combate era pior. Hoje com o Gotino tá menos pior. Continua, mas tá menos pior. Combate era pior. Entende? Então é muito incoerente você trazer da concorrente um cara que era extremamente apelativo com um tipo de conteúdo hoje diferente. Isso pode dar certo, como também pode dar errado. Você cria uma contra-programação, porque como a gente comentou aqui no canal, a Daniela realmente assumiu que ela estava copiando a Record, e realmente estava. E atualmente, agora nesse momento aqui, as pautas estão diferentes. O próprio Tá Na Hora, que de forma interina está sendo apresentada pela Dani Brandi, está tendo muito mais reportagens rápidas, não estão explorando muitos casos e conteúdos diferentes. Por exemplo, na última semana as informações eram tipo assim, 12 mil pintinhos que foram desaparecidos, bebê reborn, um vovô que estava dormindo, o pessoal achou que ele estava morto, aí tá lá o vídeo, e tinha uma repórter só fazendo o link, que era
a Fátima, que foi a que descobriu o PCC, e ela na pauta do dia estava fazendo uma reportagem sobre escorpiões que estavam soltos na vizinhança. Entende? Muita gente criticou, muita gente tá atacando o cacete, tá, mas aos poucos as pessoas se acostumam, porque muita gente critica esse tipo de conteúdo apelativo, mas assiste, entende? Então, porque o SBT tá fazendo diferente, aí vão criticar. Mas eu entendo também as pessoas, né? O público demora para poder se acostumar. Mas a verdade é que você não dá para ressuscitar, por exemplo, o Aqui e Agora, que nasceu com uma pegada urgente, popular, populista, se você colocar os pés na realidade que ele sempre representou. Porque o Aqui e Agora, a nova versão, vai ser totalmente diferente. Então, assim, o Brasil, ele é assim. O SBT quer um jornalismo sem desgraça, então deveria criar um novo nome para o Aqui e Agora, um novo formato, porque você ressuscitar o Aqui e Agora sob outras bases é você usar uma marca conhecida para você poder vender o conteúdo que não tem nada a ver com o original. E o risco de frustrar o público, confundir a marca e também até transformar uma volta histórica num tiro que sai pela culatra é muito grande, porque o jornalismo popular ele não pode ser tratado com medo ou com vergonha. A nova direção do SBT está apostando numa linha mais espiritualizada, mais inspiradora, mais motivacional. Mas isso funciona para entretenimento, não de forma necessária no jornalismo, porque o jornalismo ele tem que informar, o jornalismo ele tem que alertar, tem que denunciar. E não dá para você fugir da violência, não dá para você poder fugir da tragédia, da dor. Isso não é ser negativo, isso é contar o que está acontecendo ali naquele momento. Claro que não é preciso você explorar como a Record faz, a dor alheia, mas também não dá para você pintar tudo com arco-íris e você esperar que o público não perceba o que está sendo poupado de verdade. O SBT, ele sempre fez um jornalismo voltado pela classe C e D, gente trabalhadora, que quer saber o que acontece na vizinhança, no bairro, na rua de baixo. É isso que o Aqui e Agora sempre representou. Reinventar o jornalismo é muito válido, mas não pode ser a custa da história. Não se pega um símbolo como o Aqui e Agora com a nova versão, com a Dani Brand e o Macedão, né, totalmente diferentes, para você poder fazer um conteúdo, né, enfim, besta. Ou você honra a essência, ou você deixa no arquivo. Muita gente vai ligar ali a televisão esperando para ver reportagens ao vivo, acidente na estrada, roubo no comércio, polícia na favela e vai encontrar um programa suave, sem temperatura, sem drama. Até a previsão do tempo vai ser feita por um anão. Então a decepção pode ser imensa. Então essa postura diante de desgraça funciona no papel, mas na prática ela é muito limitada, porque o jornalismo ele não escolhe o que acontece no mundo, ele mostra. E o mundo, infelizmente, não é só paz e amor. O SBT tem que entender que existem muitas formas de você fazer jornalismo sem ser apelativo, principalmente jornalismo popular. Mas você ignorar o que acontece nas ruas não é uma delas. A história do jornalismo da casa merece ser respeitada. Isso significa ter coragem para poder encarar a realidade do jeito que for, sem maquiagem. O Aqui e Agora, ou os outros jornais, precisam ser do jeito que são, mas do jeito certo, sem disfarce, sem contradição. Então assim, o impacto dessa nova política também se reflete no mercado de trabalho dentro da própria emissora, porque a pressão para que os profissionais se adaptem ao novo formato está levando aí a saída de muitos talentos. E isso prejudica muito. Claro que você pode contratar a gente, não pode, mas prejudica muito a qualidade dos conteúdos ali exibidos. Então é muito importante você ressaltar que a televisão nunca deve perder o seu papel de informar com responsabilidade, sabe? Mostrando ali a realidade como ela é, mesmo que essa realidade seja dura, seja desafiadora. Então essa mudança de rumo do SBT, quando extrema demais, pode acabar criando uma censura disfarçada, negando ao público uma visão completa dos acontecimentos. Para os aficionados por jornalismo, essa modificação, na linha editorial do SBT representa uma dificuldade, pois as notícias de violência e também tragédia são parte importante da informação. E omiti-las, deixá-las de lado, pode levar a uma distorção da realidade. Só que, no entanto, é claro que existe um limite muito claro entre você explorar o sofrimento alheio para poder chamar a atenção, como a Record faz, e você apresentar a notícia ali de forma imparcial e também, claro, responsável. Então, o grande desafio é encontrar um equilíbrio entre o interesse do público, a ética jornalística e também a responsabilidade social. Então, essa nova fase do SBT,
né, com a Daniela, promete ser um exemplo de como as emissoras podem repensar ali o seu papel na sociedade moderna, mas também mostra os riscos de uma censura velada, que infelizmente pode ser prejudicial ao conhecimento público. Os próximos meses aí vão ser muito decisivos para a rede, que vai ter que mostrar se essa mudança de rumo vai ser capaz de agradar ao novo público sem perder a sua essência informativa. E você, qual é a sua opinião sobre isso? Acha correta essa nova política de cortar tragédia, de cortar notícia apelativa, de cortar, enfim, esse tipo de conteúdo e focar mais em conteúdos leves? Comente aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem e tá dada a informação do site TV Pop.